noite, a paz do Senhor. Estou aqui para me contar o meu testemunho desde quando eu era criança até quando eu aceitei Jesus, né? Eu vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, glória a Deus, para depois eu começar a contar o meu testemunho, né? Então, aqui em Mateus 24, versículo 13 e 14, que diz: mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, glória a Deus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas a geração, então virá o fim. Glória a Deus, né? Então, irmãos, estou aqui, vou contar aqui meu testemunho, né? De o que eu já passei, né? Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero dizer assim, né? Meu testemunho começou assim. Eu nasci de uma família bem pobre que morava ali na roça, em estado de Minas Gerais. E na minha casa, né, não tinha nada, não tinha cama, né? A gente dormia em um couro de boi. Meu pai fazia um fogo ali nos pés da onde a gente dormia e as peças de roupa que nós tinha, que era muito pouca, e minha mãe dobrava e colocava para fazer de travesseiro, né? E era assim, não tinha comida para comer, era muito difícil. Meu pai trabalhava na roça, ganhava muito pouco, né? E meu pai trabalhava e quando era a hora do almoço dele lá, eles davam aquele pratinho de comida para ele. Ele então vinha até a nossa casa e trazia o pratinho de comida e dividia com nós, que era minha mãe e mais três crianças, que uma era eu, outra era meus 2 irmãos. E então era dividida aquela comida em 4 partes para nós passar o dia. E quando tinha comida, era uma fava amargosa. E a minha mãe tinha que cozinhar ali naquele fogo de lenha, né? Fogão de lenha. E tinha que escorrer aquela fava muitas vezes para poder ela ficar mansa para a gente comer, né? Era muito difícil. E teve uma época que não tinha nem essa fava para comer, tinha maxixe. A minha mãe cozinhava aquilo ali só com sal. E a fava também, a gente tinha que comer só com sal, porque não tinha óleo, não tinha nada. E meu pai, ele me batia para mim poder comer a fava, porque não tinha outra coisa para comer. E eu então chorava, o pai disse, e ele me dava uma cintada, e ele falava assim: olha, eu não estou batendo em você porque eu sou ruim, não. É para você não morrer de fome, você tem de comer. Mas quando eu colocava comida aquela fava na boca, fazia ânsia de vômito, né? O meu pai, então, falava, então deixa pra lá, né? Mas era muito difícil, né? Quando eu fiz, assim, 8 anos de idade, teve uma pessoa que foi na minha casa
e pediu para minha mãe para deixar eu ir morar com aquela pessoa, né? Aí, com muito custo, a minha mãe deixou eu ir. Aí eu fui. Mas eu comia tanto que eles ficavam falando, meu Deus, como que essa menina come? É porque não tinha nada na minha casa para comer, então eu estava com muita fome, né? Era muita fome mesmo. E então, mas foi passando tempo, e meu pai e minha mãe naquela pobreza, né? Ali na roça, eu fui crescendo. Depois fui para a cidade de... Isso eu estava em Catuni, em Minas Gerais, cidadezinha de Catuni. Depois eu fui crescendo, fiquei lá com uns 9 anos, mais ou menos. E teve uma amiga minha que me chamou para ir para Francisco Sá. Aí eu fui para Francisco Sá com ela. Chega lá, eu não sabia fazer nada. Estava longe da minha casa. Não sabia fazer nada. Porque na minha casa não tinha nada. Era chão. A gente pegava mato para poder varrer a casa, o quintal junto, né? Não tinha nem nada para fazer. A única coisa que eu sabia fazer era carpi. Que lá em Minas não fala carpi, fala capinar. Eu só sabia capinar. E não sabia fazer mais nada. Então a mulher que me chamava falava assim, não dá para você ficar aqui. Você não sabe fazer nada. Aí tudo bem. Aí eu ficava ali perambulando pelas ruas e falando, oh meu Deus, eu não sei para onde que eu vou. E eu não tinha Deus nessa época, não conhecia Jesus, né? Aí eu entrava hoje, passava o dia na casa da pessoa, mas não sabia fazer nada. A pessoa falava, não vou querer mais você porque você não sabe fazer nada. Tudo bem. Aí eu procurava outra pessoa, eu ia, ficava, a mulher falava, você não sabe fazer nada, não dá. E foi indo assim, até que eu encontrei uma pessoa que me ensinou a fazer tudo, né? Esta mulher, ela me ensinou a fazer de tudo. Ensinou a lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, tudo, né? Me ensinou. Meus pais estavam ali na roça. Aí eu aprendi a fazer as coisas, fiquei bastante tempo lá na casa dela, muito tempo. Aí arrumei um namorado. E isso eu tinha 12 anos que eu arrumei esse namorado. Inclusive, esse namorado foi o meu esposo, que eu casei com ele. Casei com 16 anos de idade. Aí não conhecia Jesus também. Depois que eu casei, eu fui lá na roça buscar meus pais, trouxe para Montes Claros. Ficou morando comigo muito tempo. Eu não conhecia Jesus também. Mas aí já tinha passado aquela pobreza, meu marido era muito trabalhador. Não que meu pai não trabalhava, é porque na roça a gente trabalha, mas ganha muito pouco. O dinheiro é muito pouco, não dá para alimentar as crianças. E nós era em 3 crianças, com meu pai e minha mãe, era 5 pessoas. Tudo bem, aí casei, né? Depois ganhei meu primeiro filho, também não tinha Jesus ainda. E meu filho estava com 1 ano e 5 meses, ganhei o meu outro filho, não tinha aceitado Jesus ainda. E já estava melhor, graças a Deus, pelo menos eu tinha uma cama para dormir, eu tinha uma casinha para morar, era uma casinha de adobe, mas eu tinha. Tinha meu esposo que trabalhava bastante, e eu em casa cuidando das crianças. Foi passando o tempo, né? E Deus foi dando a vitória para mim, foi dando a vitória, trouxe minha mãe e meu pai. Um belo dia, meu esposo descobriu que ele tinha um parente em São Paulo, e ele disse para mim, vamos embora para São Paulo. Eu falei, tudo bem. Aí nós viemos embora para São Paulo. Ficamos morando em São Paulo bastante tempo.
Meu esposo trabalhava, né? Trabalhava bastante e Deus foi abençoando a gente, foi abençoando. Aí, quando eu estava melhor, fui buscar meu pai e minha mãe para ir morar com nós em São Paulo. Aí tudo bem, Deus abençoou meu pai se aposentou e aí ele se aposentou, ele conseguiu um terreno, construiu uma casa e foi muito bom. Nós também conseguimos um terreno, construir uma casinha, mas ali eu passei uma luta muito grande. Ali foi aonde eu aceitei Jesus, né? Eu estava passando uma luta muito grande, eu fui convidada para ir na igreja. E eu fui na igreja, mas eu não queria aceitar Jesus de jeito nenhum. Todo dia, eu ia todos os dias. Fiquei indo uns 8 dias mais ou menos. E todo dia o pastor fazia o apelo, você quer aceitar Jesus? E eu dizia que não queria. Mas eu ia, que a minha sogra já era cristã e ela me levava. Então eu ia. Todo dia o pastor falava, você quer aceitar Jesus? Não. Aí foi passando tempo, quando tinha 8 dias, o pastor disse, você quer aceitar Jesus? Eu fui para frente, irmãos, sem sentir. Eu ergui as minhas mãos, aceitei Jesus sem sentir. Quando eu olhei para cima, eu vi minhas 2 mãos para cima. Glória a Deus, foi muito legal, muito bom. Porque eu sou uma mulher de opinião. Se eu falar que essa coisa aqui é pau mesmo. Então eu falei, eu ergui minhas mãos sem sentir, né? Porque foi o próprio Deus que ergueu as minhas mãos e eu vim aceitar Jesus, né? Aí tudo bem, aceitei Jesus, cheguei na minha casa, falei pro meu esposo, olha, eu aceitei Jesus. Ele ficou bravo comigo, brigou comigo, falou para mim que eu não ia para a igreja, que era para mim ir para a igreja católica com ele, e ele brigou muito. Aí não foi só ele que brigou, mas os vizinhos também, todo mundo virou contra mim. Mas eu ia para a igreja todo dia, meu esposo ficava bravo, mas Deus me dava a vitória. Ele trancava a porta, me deixava para fora. Mas o meu filho mais velho era tão sábio que ele conseguia abrir aquela porta e nós entrávamos bem devagarinho e deitava na cama sem que ele visse. Quando ele levantava de madrugada para ir para o trabalho, ele via nós deitados, ele falava, quem que abriu a porta? Nós falávamos, foi Deus que deu um jeito para nós abrir. Ele falava, amanhã você vai ver se você vai para a igreja. Mas foi uma luta tremenda. E não era só ele, como os vizinhos, tudo virou contra mim. Inclusive, eu tive que mudar do lugar. De São Paulo, eu tive que mudar para a cidade de Mogi das Cruzes. E por causa que não era só meu esposo que brigava, mas também os vizinhos. Eu não suportei, eu tive que vir embora e vim morar na cidade de Mogi das Cruzes. Isso tem muitos anos. Eu não estou lembrando agora em que data que foi, em que ano que foi, eu não estou lembrando. Mas eu sei que aí eu precisei mudar de lá e vim embora para Mogi das Cruzes. E aí eu vim com meus filhos, meu esposo, né? Nós viemos. Aqui a luta foi tremenda, porque nós não tinha casa para morar de favor na casa da minha cunhada. E daí a minha cunhada me deu 3 meses para me ficar na casa dela. E eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu não tenho como pagar aluguel, eu não tenho como pagar aluguel. Com as crianças tudo pequena. E nessa época eu já tinha mais uma criança, já era 4 crianças. Estava difícil. Mas aí nós conseguimos um pedaço de terreno. O meu cunhado tinha, ele falou, eu vou dar um pedaço de terreno para vocês constroem lá uma casa.
E assim foi. Ele deu aquele pedaço de terreno. Eu não tinha como construir também, porque meu esposo tinha começado a trabalhar, tinha uma semana mais ou menos. Mas aí um dia eu estava orando, eu já tinha aceitado Jesus, eu estava orando a Deus, e eu dormi. Aí um dia eu sonhei que o meu cunhado, ele trabalhava numa firma, aqui por nome, era Coca-Cola. Então, eu sonhei assim que ele arrumava um caminhão de tauba para mim. E o Senhor mostrou aquele caminhão de tauba, e depois ele mostrou uma casa de laje, branquinha, muito bonita. Aí uma voz falava para mim assim: olha, eu vou dar para você esse barraco de tauba primeiro, e logo após você vai construir uma casa de laje. Eu assustei daquele sonho e eu fui correndo falar para minha cunhada que eu tinha sonhado assim. Que o esposo dela tinha arrumado esse caminhão de tauba para mim, né? Aí ela disse: ah, Bia, isso aí é bobeira, sonho é bobeira. Eu falei: não é bobeira não, sabe por quê? O sonho é revelação de Deus, Deus me revelou, não é bobeira não. Tudo bem, e aí ela falou isso e eu fiquei quieta, só falei isso para ela, tudo bem. Mas quando foi no outro dia, meu cunhado foi trabalhar, né, de manhã. Quando foi de tarde, ele chegou e foi direto e falou para minha cunhada: eu arrumei um caminhão de tauba para Bia. Aí ela só escutou e saiu correndo e foi na minha casa, que era pegado lá com ela, né, que ela tinha dividido a casa dela comigo. Foi correndo e me falou: Bia, seu sonho se cumpriu, Bia, seu sonho se cumpriu. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Foi uma maravilha, eu fiquei muito feliz. Aí então meu esposo trabalhava para São Paulo, e aqui é interior de São Paulo, e eu convidei aqueles meninos, né, que tinham os meninos de 12, 13 anos, que gostavam muito de mim e das minhas crianças, para poder brincar. Eu falei: olha, meu esposo não está aqui, eu tenho que fazer um barraco rápido. Aí vocês vão me ajudar? Então todo mundo vinha, abrir um buraco dali, abrir outro buraco daquela, e nós começávamos a pregar aquelas taubas naquele barraco, e prega ali, prega acolá. E eu falei: meu Deus, e agora? E as telhas? Aí falando com meu esposo, ele conseguiu dinheiro, fui lá, comprei telha, coloquei, e a gente construiu um cômodo bem grande de tauba, e aonde a gente morou muitos anos nesse cômodo de tauba, e ficamos ali muito tempo, né? Depois de muitos anos, e aquele terreno, esse terreno era da prefeitura. A prefeitura resolveu lotear esse terreno e sortear o terreno para as pessoas. E nós morávamos no terreno, né, que meu cunhado tinha comprado de uma outra pessoa. Aí eu falei: ai meu Deus, e agora? Tudo bem. Aí eu já estava com Jesus, né? Como é gostoso ter Jesus no coração. E eu orava, pedia para o Senhor, falava para o Senhor: Senhor, eu não tenho condições de comprar um terreno, Senhor. Eu não tenho dinheiro, meu esposo não tem, Senhor. Eu preciso de um terreno, de um lugar para me morar. E começava a orar, e começava a pedir, jejuar. Eu jejuava o dia inteiro, das 6 da manhã às 10 da noite, para conseguir um pedaço de terreno para poder construir a minha casa. O Senhor um dia revelou para uma irmã e disse: ó, irmã, Deus fala para mim assim, que Ele vai dar para você um cantinho para você aí aonde você mora mesmo. Ou eu falei: eu glorifiquei a Deus, glorifiquei. Aí continuei orando e buscando. Ó, irmãos, a oração, ela tem um poder tão grande. Eu tenho experiência disso. Porque Deus, Ele me deu a vitória muito grande. Irmãos, esse terreno aqui era impossível
Era impossível, irmãos. Olha, o que o Senhor falou, Ele cumpriu. Demorou mais ou menos 4, 5 anos e eu orando. Quando foi um dia, Deus me deu uma revelação que eu via uns homens, uns 2 homens, com um chapéu branco muito grande, chegando perto da minha casa. E o que eles falavam eu não entendia. Aí tudo bem, eu fiquei orando, Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Fiquei orando. Mas quando passou bastante dias, chegou carta na minha casa de despejo para mim. E eu botei o joelho no chão e eu orei. Falei, Senhor, como que eu vou sair daqui se eu não tenho condições de pagar um aluguel? Se eu não tenho condições, Senhor, de sair daqui? E o Senhor usou a tua filha, Senhor, e falou que o Senhor ia me dar esse terreno. Como é que agora eu vou sair daqui, Senhor? E aí eu orava. Aí o Senhor me revelou que veio 4 trator e vinha uns carros. E vinha carro de polícia e tudo. E eu então, aí que eu orava de verdade. Aí eu orava. Ó, irmãos, quando foi um dia, veio mesmo os trator, 4 trator. E nisso eles tinham mandado já 4 cartas de despejo para mim, né? E eu tinha uma irmã, uma pessoa que veio morar perto de mim, que tinha um barraquinho aqui, meu cunhado dividiu, deu uma parte, alugou uma outra parte. E tinha uma irmã, uma pessoa, quando ela veio, ela não era irmã. Então eu ganhei ela para Jesus, né? E nós fomos orar, nós 2, em favor desse terreno. E oramos. Quando veio essas cartas de despejo, para mim e para ela. E nós começávamos a orar. Nós orava o dia inteiro, nós jejuava o dia inteiro. Foi um sacrifício. Mas aí, quando veio a polícia, 4 carros de polícia, 4 trator e os homens da prefeitura. Pronto. E meu barraco eles abriram a rua bem no meio, bem em cima do meu barraco. Meu barraco ficou no meio da rua. Pronto. Quando chegou o dia que eles vieram para despejar mesmo nós, eu dobrei meu joelho no chão, fechei a porta do barraco, dobrei meu joelho, coloquei minha boca no pó e comecei, eu não tinha nem palavra. Comecei a chorar. Aí, muito choro. Glória a Deus. Aí, quando chegou esses trator, e eles tamparam a minha porta de terra, não tinha como eu entrar e ninguém sair. Tudo bem. Depois eles largaram ali e foi por trás do barraco, continuou abrindo a rua e deixou minha porta cheia de terra. Aí veio o meu cunhado, que tinha me dado o terreno, né, para me morar. Ele veio e me chamou, bateu na porta, ele gritava, Bia. E eu não conseguia nem falar nada. Eu tava só soluçava. Que eu tinha chorado muitíssimo mesmo. Olha, irmãos. Aí ele pegou uma enxada, tirou aquela terra da minha porta, abriu a porta. Aí veio aquele homem da prefeitura, colocou a mão na cabeça assim e falou assim, olha, Deus iluminou a minha mente. Nós vamos dar para vocês, cada um de vocês vamos dar um terreno para vocês. Nossa, irmã, não sabia se eu ria, se eu chorava. Nossa, foi muita bênção. Aí escolhemos o terreno, eu e a irmã que eu ganhei para Jesus. Escolhemos o terreno do lado da rua de baixo. Quando meu filho chegou, ele já estava grande, já estava trabalhando. Ele chegou do serviço, ele disse, mãe, esse terreno não é bom para nós, mãe. É muito, tem buraco, vai ter que fazer aterro, tudo.
a gente não tem condições, sabe, mãe? Vamos falar para eles trocar o terreno. Aí, no outro dia eles voltaram, eu conversei com eles para trocar o terreno, né? Eles disseram assim, olha, vocês podem escolher o terreno aonde vocês quiserem. Não sendo na esquina, pode escolher onde vocês quiserem. Então nós escolhemos do outro lado da rua, do lado de cima, né? Que é aqui onde eu moro hoje. E a casa da minha irmã, bem pegada com a minha. Foi uma bênção muito grande mesmo. Jesus cumpriu a promessa, a vitória. Ele cumpriu o que ele falou que ia me dar, ele deu. E Deus deu nós condições. Construímos a nossa casa, 4 cômodos e um banheiro. Ainda construiu em cima, fizemos um sobrado, que o meu filho casou e mora lá em cima. E Deus deu essa grande vitória, né? Nós não pagamos nem um tostão, graças a Deus. Tem escritura, tem tudo, porque Deus, quando Ele dá uma benção, Ele dá por completo. Ele deu essa grande vitória e é completa essa vitória. Glória a Deus. Hoje estou feliz com essa vitória. Passei grandes lutas, grandes tempestades, mas Deus deu a vitória. E eu venci com jejum e oração. Se você tiver querendo receber uma bênção, uma vitória, jejum e oração. Se você não tem uma casa para morar, jejum e oração. Porque eu consegui a minha bênção jejuando e orando. Tá bom, irmãos? E assim foi meu testemunho. Eu tenho mais testemunho para contar. Depois eu irei contar mais, tá bom? Deus abençoa a todos. Amém. Glória a Deus. Jesus é muito bom, muito maravilhoso. Eu vou fazer um minutinho de oração para agradecer a Deus por essas vitórias. Meu Deus, meu Pai, eis-me aqui na Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelas vitórias, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelas vitórias, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado. Amém. E amém, Jesus.